Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos começar um conteúdo novo, né? Iremos começar a estudar trigonometria, uma área muito interessante aí da matemática. Portanto, teremos como objetivos para essa aula a definição de conceitos de trigonometria, funções trigonométricas para triângulos retângulos, relação direta entre seno e cosseno através do teorema de Pitágoras, que surge uma outra relação, né? E exemplos de cálculo. Na verdade, vai ser um exemplo com duas interpretações distintas. Muito bem, então, conceituando, né, o que seria a trigonometria, temos que a trigonometria é uma palavra de origem grega que remete à medida de 3 ângulos. Os estudos dessa área da matemática voltam-se para triângulos, que são polígonos que possuem 3 lados e, consequentemente, 3 ângulos. Em um primeiro momento, a trigonometria ocupa-se de estudar algumas propriedades e relações dos triângulos retângulos para, posteriormente, relacionar as medidas dos lados dos triângulos com as medidas dos ângulos. Essas propriedades, aliás, e relações são expandidas para triângulos quaisquer, por meio dos teoremas conhecidos como lei dos senos e lei dos cossenos. Ela é utilizada também em outras áreas de estudo, como física, química, biologia, geografia, astronomia, medicina, engenharia elétrica usa pra caramba, dentre outros. Muito bem, então nós vamos falar aqui das relações, né, entre catetos e ângulos. As funções trigonométricas, elas são funções relacionadas a triângulos retângulos, que possuem aí um ângulo de 90 graus, né, obviamente, e esse ângulo de 90 graus faz com que o triângulo seja retângulo. Se não existir esse ângulo de 90 graus, o triângulo não pode ser definido como triângulo retângulo. Essas relações são seno, cosseno e tangente. As funções trigonométricas estão baseadas nas razões existentes entre dois lados do triângulo em função de um ângulo. Tá? Então, nós vimos o teorema de Pitágoras, né? Temos aqui hipotenusa e tal. Só que o teorema de Pitágoras ele correlaciona apenas os lados, né? Os 3 lados de um triângulo retângulo, que tem aqui um ângulo de 90 graus. Agora, a trigonometria ela começa a trabalhar com esse ângulo aqui, tá? Não só esse, mas esses outros dois aqui. Tá? Então, nós teremos aqui um ângulo alfa, onde através desse ângulo podemos definir o cateto oposto, que é o oposto justamente porque está de frente, né, com esse ângulo, está do lado oposto. Né? O ângulo está do lado, vamos colocar assim, no lado direito, e o cateto está no lado oposto, no lado esquerdo. E temos aqui embaixo do ângulo alfa o cateto adjacente, que está adjacente ao ângulo. Né? Temos esse ângulo tocando a hipotenusa e o cateto adjacente. Daí, o que acontece? Nós temos alfa, 90 graus, e sobra lá em cima um outro ângulo, que é o ângulo beta. Sobre esse ângulo, nós podemos falar que o cateto oposto ao ângulo alfa está adjacente ao ângulo beta. Tá? Então, o cateto oposto, nesse caso para alfa, ele está tocando aqui, ó, o ângulo beta juntamente com a hipotenusa. Então, ele é adjacente a beta. E o que acontece? O cateto adjacente ao ângulo alfa, que era esse carinha aqui, que ele tocava no alfa, está oposto, né? Agora ele está do lado, vamos colocar assim, do lado de baixo, e o ângulo beta está do lado de cima. Então, está em lados opostos. Né? Então, em um triângulo retângulo, nós temos que o cateto adjacente de um ângulo alfa, ele vai ser oposto a beta. E o cateto oposto ao ângulo alfa, ele vai ser adjacente a beta. Isso daí são relações que são obrigatórias dentro de um triângulo retângulo. Isso é um triângulo que possui um lado reto aqui de 90 graus. Tá? As relações trigonométricas são formadas por 2 catetos, o oposto, a adjacente e a hipotenusa. Então, temos os 2 catetos, né? A hipotenusa, que já analisamos lá em Teorema de Pitágoras,
temos o ângulo aqui de 90 graus e o ângulo alfa, que a gente vai utilizar aqui para análise. Então, o seno de alfa é definido como cateto oposto, que é esse lado, sobre hipotenusa. Tá? Essa definição desse lado aqui, que está oposto a alfa, sobre a hipotenusa, que é o lado maior do triângulo, que está oposto a 90 graus, é a definição de seno de alfa. Tá? Lê-se cateto oposto sobre a hipotenusa. Assim como o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? O que muda aqui, em vez de ser oposto, é o adjacente, que está aqui embaixo do ângulo, né? Que está adjacente a esse ângulo. Então, nós temos cateto adjacente sobre a hipotenusa ou cosseno. E, por fim, aqui a tangente, que é o cateto oposto sobre o adjacente. Tá? Então, eu pego aqui cateto oposto sobre cateto adjacente. A hipotenusa não entra nesse cálculo, tá? Ela é simplificada, na verdade. E a tangente desse ângulo alfa, portanto, é esta altura aqui, o cateto oposto, por esse comprimento que o cateto adjacente é o ângulo. Certo, turma? Lê-se aí, portanto, né, cateto oposto sobre cateto adjacente. Muito bem. Agora tem uma correlação que é bem interessante para mostrar para vocês que o teorema de Pitágoras ele fecha com a trigonometria e as definições de seno, cosseno e tangente, tá? Então, nós temos aqui que é possível definir uma relação direta entre o seno e o cosseno utilizando o teorema de Pitágoras. Tá? Então, aqui nós temos nosso triângulo retângulo com o ângulo alfa aqui 90 graus. Né? E o que acontece? Se eu pegar o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Ou seja, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Muito bem. Se eu dividir o lado esquerdo por hipotenusa ao quadrado e o lado direito também por hipotenusa ao quadrado, né, para manter o equilíbrio dessa equação, o que acontece? Hipotenusa ao quadrado é dividido por hipotenusa ao quadrado, a mesma coisa que 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, por exemplo. Né? 2 ao quadrado, 4, 2 ao quadrado, 4, 4 dividido por 4 dá 1. E cateto oposto ao quadrado dividido por hipotenusa ao quadrado, eu posso fazer cateto oposto dividido por hipotenusa, tudo isso ao quadrado. Regra da potenciação, que já estudamos, né? Mesma coisa cateto adjacente, né? Está ao quadrado sobre hipotenusa ao quadrado. Eu faço cateto adjacente sobre hipotenusa, ponho parênteses e elevo ao quadrado também. Perceba o seguinte, cateto oposto sobre hipotenusa é a definição de seno. Assim como cateto adjacente sobre hipotenusa, a definição de cosseno, só que está ao quadrado. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a quem? Igual a 1. Isso daqui é uma relação trigonométrica direta, né, que relaciona seno e cosseno em uma equação, e veio do teorema de Pitágoras, tá certo? A gente vai utilizar ela aqui no cálculo de um exemplo, para deixar claro, né, como a gente vai estar trabalhando aqui com esta relação trigonométrica. Muito bem, aqui eu coloquei exemplos de cálculo, mas esse é um exemplo que a gente vai abordar de duas formas distintas. Tá? Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, né? Temos lá aquela questão da aula passada, né? A hipotenusa era A minúsculo, cateto que está adjacente 50 graus é o Bzinho, e o que seria oposto a 50 graus aqui seria o Czinho, que vale 6. Muito bem. Na calculadora de vocês, tá? Independente se é Cássio, Kinko, Procalc, faça o seguinte, vai lá em Molde, até aparecer, clica uma ou duas vezes, até aparecer esse carinha aqui, ó. Tem que aparecer Deg, Rad e Grad, tá? Daí o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em 1, para deixar selecionado em Deg, que seria basicamente graus, tá? Então a gente vai trabalhar em graus. Muito bem. Feito isso, vai aparecer um Dzinho, tá? Na parte superior da calculadora. Daí temos a definição aqui do seno, cateto oposto sobre hipotenusa, e pede-se para calcular Azinho, que é hipotenusa, Bzinho, cateto adjacente 50, e beta, que é esse ângulo aqui. Então posso começar aplicando o seno, por exemplo, né? Poderia começar de N formas, como a gente vai ver. O seno é cateto oposto, que vale 6, né? 6 está oposto a 50, dividido por hipotenusa que eu não conheço, que é o Azinho. Então, seno de 50 é 6 dividido por Azinho. Portanto,
O Azinho está dividindo, passo para o outro lado multiplicando, seno está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Basicamente troco, né? Seno com Azinho. Então, o Azinho é 6 dividido por seno de 50 graus. Na calculadora, digita lá seno, né? Provavelmente vai estar sim, né? Aqui do lado direito. Sim, 50, pressiona igual, vai aparecer 0,707. Daí faz essa continha aí, a gente vai chegar em 7,83 para o valor aqui da hipotenusa. Muito bem, agora calculando aqui o nosso cateto adjacente, nós temos que cateto adjacente é relacionado diretamente com cosseno. Então, cosseno do ângulo, né, no qual o meu cateto está adjacente, no caso 50 graus, é igual a esse cateto adjacente Bzinho sobre a hipotenusa, que eu acabei de calcular, né? Então, eu calculei aqui, na verdade, de uma divergência aqui de valores, deixa eu ver, aqui é 7,83 na realidade, tá, turma? Então, eu calculei aqui 7,83 vezes o cosseno de 50 graus, eu tenho aqui, cosseno de 50 graus é 0,64. Muito bem, fazendo esse produto, 7,83 vezes 0,64, eu tenho aqui o cateto adjacente, vale 5,03. Então, determinei aqui o cateto adjacente, hipotenusa, falta quem? Falta o beta. O beta nós faremos da seguinte forma, eu vou pegar o cateto oposto a esse ângulo. Quem está oposto? Beta está lá em cima, oposto a quem está lá embaixo, então é o Bzinho, né? No caso, Bzinho vale 5,03. E eu vou dividir pelo cateto adjacente, que está tocando o ângulo, né? Eu não conheço esse ângulo, mas conheço aqui o cateto adjacente, é ele. Quem está tocando no ângulo aqui é 6. 5,03 dividido por 6 dá 0,84. Na calculadora, como eu não quero a tangente de beta, mas sim beta, vocês devem pressionar Shift, que é esse botãozinho, e Tan, que vai estar por aqui, né? Nessa região aqui na calculadora. Vai aparecer tangente menos 1 no display. Daí coloca entre parênteses 0,84, vai aparecer 40 graus, certo? Então, esse aqui é o valor que nós temos para o ângulo beta. Então, eu resolvi o exercício. Calculei beta, Bzinho e Azinho. Agora faremos o seguinte. Com o mesmo exemplo, eu vou partir para uma análise diferente. Existe uma relação aqui na trigonometria que é o seguinte. A somatória de todos os ângulos dentro de um triângulo retângulo é 180 graus. Então, aqui nós temos o ângulo reto, 90 graus. Temos o alfa e o beta. Né? Somando esses três ângulos tem que dar 180 graus. Isso daqui é regrinha, tá? Isso daqui é lei. Pode ser adotado em qualquer exercício. Temos o teorema de Pitágoras e temos a relação trigonométrica. Seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1. Então, adotando ali o nosso exercício anterior, né, podemos calcular o ângulo beta agora através dessa formulinha. Eu já sei que o alfa vale 50, né? O alfa aqui vale 50. Esse ângulo reto aqui, não está escrito aqui, mas é 90 graus. Sempre que tem um triângulo retângulo, um dos ângulos aqui é 90 graus. É o ângulo reto, né? Então, 50 mais 90, nós temos 140. 180 do lado direito. 140 somando, passa subtraindo. 180 menos 140, 40 graus. Chegamos no mesmo valor de ângulo que nós tínhamos calculado no slide passado com tangente, né? Então, o ângulo é o mesmo, beleza? Agora faremos o quê? Agora eu vou calcular o valor do cosseno, não utilizando aqui a relação do triângulo, mas utilizando essa relação trigonométrica aqui, tá? Então, no lugar do alfa, eu coloco 50 graus para o seno e eu vou descobrir o cosseno de alfa. Tá? Então, eu vou trabalhando aqui, né? Ó, seno ao quadrado de 50 graus é 0,76, né? Elevado ao quadrado, que é 0,587, mais cosseno ao quadrado de alfa,
passo esse carinha que está somando para o outro lado, né? Ele vai ficar subtraindo. Teremos, portanto, cosseno ao quadrado de alfa igual a 0,413. Se eu extrair a raiz desse carinha, eu chego que o cosseno de alfa é 0,643, que é exatamente o que obtivemos também no slide passado, tá? Então perceba que não tem como fugir. Utilizando ou a propriedade da trigonometria, né, que seria seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1. Teorema de Pitágoras, ou somatório aqui de ângulos, eu devo chegar nos mesmos valores do slide passado. Agora, o que ficou faltando? Né? Nós temos aqui o beta, calculamos o cosseno de alfa, né? Podemos determinar aqui, ó, o valor de b, através do que? Através da tangente. Eu já sei que o beta vale 40, então b está oposto a beta, 6 está adjacente aqui a beta, né? Então vai ficar tangente de 50 é igual a 6 dividido por b, né? Então 6 dividido por bzinho aqui, o que acontece? Nós temos aqui a relação do cateto adjacente, 50 graus, fazendo 6 dividido por tangente de 50, o que acontece? Vai ficar 6 dividido por 1,19, que é basicamente a tangente de 50 graus. Resolvendo isso daqui, eu tenho que bzinho vale 5,03, que nós vimos também no slide passado. Tá? Então, nós temos aqui que o 6 está oposto a 50 graus e o b está adjacente. 6 dividido por b é cateto oposto a 50 dividido por cateto adjacente a 50, né? O bzinho que está tocando aqui no 50. Poderia fazer também por beta, né? Como eu comentei anteriormente. Seria b, cateto oposto a beta, dividido por cateto adjacente, que é 6, que está tocando no beta, igual a tangente de beta, que valeria 40 graus, né? Enfim, tem N formas de fazer, tá? Então, se vocês trocarem figurinhas entre vocês, resolvi exercício aqui, resolvi aqui, de uma forma deu tal coisa, eu te fiz de outra forma aqui, mas deu tal coisa, então tá certo, né? O professor falou que pode ser de N formas. Sim, tem que ser resolvido apenas respeitando aqui a questão das relações de triângulo retângulo, teorema de Pitágoras e relações trigonométricas básicas, certo, turma? Para a aula de hoje é isso, né? Eu liberarei uma lista de exercício no final dessa aula, sempre disponível no chat, né? No Microsoft Teams. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato para a gente conversar, trocar figurinhas aí para alinhar alguma coisa que não esteja bem compreendida. E é isso aí. Agradeço a todos pela atenção. Bons estudos. Até!